Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar aí no teu lar, estar no lar de cada um dos que estão cultuando nesta noite conosco. Nós queremos glorificar a Deus por todas as famílias, de todos os lugares. Tem famílias em Campo Grande, Terenos, famílias em Minas Gerais, as famílias amadas aqui de Chapadão do Céu, famílias por todo o lugar do nosso Brasil que estão cultuando conosco nesse momento. Que bom que você abriu o teu lar. Que bom que você vai deixar Deus falar ao teu lar nesta noite. Que nós possamos juntos nos alegrar. Que nós possamos juntos nesta noite convidar Deus para entrar no nosso lar. Chama toda a tua família, chama todos os teus queridos para estar conosco, cultuando ao nosso Deus nesse final de noite, nesse final de domingo, que todos possam se achegar a Deus, que todos possam convidar Deus para fazer parte. Nesses dias de pandemia, nós acreditamos que é o tempo, sim, de perceber as maravilhas de Deus na nossa casa. Porque agora que verdadeiramente somos da maneira que somos e que Deus conhece cada família, cada lar em casa, né? Não tem como a gente maquiar igual quando às vezes a gente vai para a igreja, né? O glória a Deus, aquele aleluia. Na nossa casa é bem familiar. Às vezes as crianças vão estar correndo aí na tua casa. Isso não é motivo de impedir que você ouça a palavra, que você convide os seus queridos para ouvir a palavra também. E você pode estar percebendo aí na legenda, já deve estar passando, que hoje nós vamos falar sobre perdão versus pecado. Às vezes é um título bem forte. Muitas vezes nós nem queremos falar sobre isso, sobre o nosso pecado. É difícil, sim. Mas nós podemos perceber que Deus, Ele entra em nós quando nós reconhecemos que somos pecadores, Ele entra e limpa as nossas vidas, consagra as nossas vidas, de tal forma que a gente pode olhar para aqueles e aquelas que nós ofendemos, que muitas vezes falamos palavras que não deveríamos ter falado, né, para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Então, se nós estamos assim nessa noite, nesse momento é o momento da gente falar assim: Pai, eu tenho sim pecado, mas eu quero me achegar a Ti. Eu quero que o Senhor coloque no meu coração o sentimento de que eu preciso sim pedir perdão primeiro para o Senhor, que eu sei que o Senhor vai me perdoar. Mas pede força também para o Pai, para chegar naquele teu irmão, naquele querido que você magoou. E pedir perdão, ou também quando alguém te pedir perdão, você perdoar facilmente. Não feche o seu coração, não feche a sua mente para haver cura, tanto para você quanto para a pessoa que está sendo perdoada ou pedindo perdão. E se você tem alguma coisa que você fez para alguém, ou que alguém fez para você e isso está te machucando, agora nós vamos orar. Nós vamos entregar isso para o nosso Deus. Aí mesmo como você está sentado, se você quiser ficar de joelho aí na tua casa, se você quiser se colocar em pé, fala para o Pai aonde dói, aonde tem pecado, e Ele vai entrar em você, vai entrar na tua casa, e Ele vai fazer limpeza. Abaixa a tua cabeça então, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, como é bom, Senhor Deus, poder confiar em Ti. Como é bom, Pai querido, saber que mesmo muitas vezes feridos, ou muitas vezes ferindo alguém, e o pecado nasce no nosso coração, e o pecado vai aumentando na nossa mente, mas quando nós paramos por um tempo, e vemos que estamos no caminho errado, e pedimos: Senhor, vem, trata da nossa mente, trata da nossa alma, do nosso coração, e o Senhor vem e habita, e o Senhor faz morada, o Senhor faz limpeza em cada um de nós. Por isso entregamos agora, Senhor Deus, o nosso lar, cada lar que está ouvindo. Ó Deus, toca, entra por completo, faz a tua limpeza, consagra o coração, consagra a mente dos teus queridos. Só o Senhor sabe onde há dor, só o Senhor sabe aonde há enfermidade. Mas, Pai, que bom, que amável saber que o Senhor traz a cura, que o Senhor traz o perdão, que o Senhor traz através da graça a restauração para cada mente, para cada coração.
Nós te louvamos, ó Pai, pela restauração do teu Espírito. Continua tocando em cada lar, Pai, que está entrando a tua palavra nesta noite. E que através da palavra que vai ser falada, que vai ser ministrada daqui a uns instantes, nós possamos nos chegar a ti. E a consagração do Senhor vai ser perfeita em cada um de nós. Continua conosco, Senhor. Recebe o nosso lar. Nós entregamos em nome de Jesus. Amém. Agora, se você puder, convida seus queridos e nós vamos adorar. Tem esse louvor que nós vamos cantar com o título de Perdão e Graça. Louva. Se você não conhece esse louvor, faz dele a sua oração. Mas entrega para o Senhor. Entrega a tua família, que Deus vai derramar perdão e graça. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois
Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Dando continuidade ao nosso culto, né? Você já percebeu que não é a Leia que está aqui, né? Sou eu. E quero trazer uma reflexão da palavra de Deus à nossa vida nesta tarde e noite. Que o Senhor possa inspirar a leitura e a meditação da palavra. Queridos, queridas, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Agora apenas o versículo 15. Mesmo que você esteja na tua casa, no conforto do teu sofá, ou daquela cadeira gostosa que você está sentada, tenha o hábito de ler a tua palavra, de abrir, de acompanhar. Nós vamos ler aqui, mas acompanha também na tua Bíblia, para que a gente não perca o hábito de buscar na palavra de Deus o alimento diário, né, para a nossa vida. Então, Tiago, capítulo 1, no versículo 15. Bom, Tiago está depois de Hebreus, tá, queridos? Então, fácil de achar, né? Lá no finalzinho do Novo Testamento, né? Nos diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém. Agora apenas esse versículo, né? Daqui um pouco nós vamos ler mais 2 textos, mas eu quero começar apenas com este versículo, né? O que Tiago está dizendo aqui? O pecado, ele não nasce pronto na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Primeiro, né, nós criamos um desejo que Tiago ele chama de cobiça. E ele diz que essa cobiça, uma vez sendo alimentado ou alimentada, né, ela vai gerar o pecado. Eu quero falar nesta noite sobre 2 caminhos, né? O caminho do pecado e o caminho do perdão. Nós vamos ver que são muito semelhantes esses 2 caminhos, porque se para pecar eu tenho, né, um trilho, vamos dizer assim, algo que eu tenho que seguir para consumar o pecado, o perdão também ele vem com um trilho, né? E eu quero falar desse mesmo trilho tanto para o caminho do pecado quanto para o caminho, né, do perdão. Jesus ele diz que nós temos 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Você pode estar no caminho largo e mudar de direção e ir para o caminho estreito. Quanto o contrário também é verdadeiro, né? Você estar no caminho estreito e decidir, né, voltar e entrar no caminho largo. Então, todo caminho ele tem 2 sentidos. Nós podemos ir e voltar pelo mesmo, né? Então, tanto o caminho do pecado, eu posso estar nele, posso voltar, como também eu posso estar no caminho do perdão e deixar o perdão e optar pelo pecado. Então, gostaria de chamar a nossa atenção hoje sobre isso, que Deus ele tem um propósito para nós, ele tem esse caminho do perdão muito bem traçado, né? Nós vamos ver lá em Romanos depois, no seu capítulo 3, e nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? Então vamos refletir sobre o caminho do pecado e o caminho do perdão. O caminho do pecado, primeiramente. Vamos falar daquilo que é mal, porque o que é bom vem sempre para substituir ou sobrepor aquilo que é mal, né? Então, o primeiro texto que eu quero ler aqui é Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Amém. Essa palavra
fala, né, vamos dizer assim, de uma grande divisão na Bíblia. Gênesis 1 e 2, a perfeição da criação de Deus, sem mal, sem pecado, né, o Jardim do Éden, onde Deus conversava com o homem e a mulher diariamente, onde não havia mal, não havia dor, não havia morte, não havia sofrimento. E podemos dizer que o capítulo 3 de Gênesis, ele faz essa separação entre perfeição da criação de Deus e o pecado da criação. A humanidade escolheu se rebelar. Então nós vamos ver que existe uma sequência natural de fatores que influenciam o pecado, que é descrito na palavra de Deus. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é o olhar. Diz no início do texto que nós lemos, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então essa mulher olha para aquela árvore de uma maneira diferente. Deus havia determinado que eles não comessem deste fruto. E até então eles não haviam decidido comer, mas agora ela olhou, né? Ela olhou para aquele fruto proibido, isso gerou um sentimento nela. Gerou o quê? Aquilo que Tiago chama de cobiça. Né? O olhar de Eva para aquele fruto, pela primeira vez, chamou a atenção. Por quê? Porque ela estava dando ouvidos à serpente nesse momento. Deus havia dado uma ordem a ela e ela agora resolveu dar ouvido à voz da serpente. Né? Quantas vezes nós não damos ouvido também aquilo que o enganador tem falado, né? E nós deixamos de lado a palavra de Deus. Então, o olhar é uma das portas de entrada do nosso interior e a maior fonte, vamos dizer assim, de geração de desejo. Então, o nosso olhar, ele pode trazer grandes bênçãos na nossa vida, mas também pode trazer grandes destruições para a nossa vida. Porque o desejo daquilo que é mal geralmente começa pelo olhar. E o olhar é aquilo que mais, vamos dizer assim, aguça os nossos 5 sentidos, né? Então, o olhar é aquilo que me dá a cor, a fisionomia, né? Aquilo que mostra se é agradável ao meu olhar ou não. Existem outros sentidos, tipo o paladar, né, o olfato, né, o cheiro, o tato, né, que é o toque. Né, nós podemos desejar algo que nós tocamos, algo, um cheiro, né, algo que exala um cheiro que nos atrai. Mas o olhar é a principal porta de entrada de desejos para o nosso corpo, para a nossa vida. E aí nós vamos pecar. Começamos o processo do pecado quando nós olhamos algo e nós desejamos. Mas precisa, como eu disse, né, tem um trilho para que o pecado venha se consumar. A segunda coisa que Eva faz, ela sentiu prazer por aquilo que ela via de uma maneira diferenciada. Por exemplo, a palavra diz agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento. Então não é mais só ela viu que a árvore era boa para comer, mas ela viu que ela era agradável aos seus olhos e ela era desejável. Então olha, ela não apenas olhou, você está vendo que agora aqui já tem um desejo. Esse olhar gerou um desejo na vida dela, né? Então a mulher sentiu desejo chamado por cobiça, né? Em Tiago 1,15. Então a vontade é o que move as pessoas. Queridos, o que nos leva a pecar é a vontade. O pecado pode estar diante de nós. Se a gente não sentir desejo por ele, a gente não vai investir nada e, consequentemente, nós não vamos pecar. Então, a vontade é o que move as pessoas. Queridos, cuidado com aquilo que te atrai. Cuidado em responder rapidamente àquilo que te atrai. Isso pode ser uma grande armadilha na nossa vida, né? Mas a mulher, ela não apenas sentiu, ela não apenas viu e sentiu, né, um desejo, mas ela começou também a falar. Diz o texto que ela deu também ao marido, ela oferece, ela diz, olha, toma aqui, olha como é agradável essa fruta, olha como ela é desejável, ela vai nos dar entendimento. Então,
essa mulher, ela tem uma conversa com a serpente. O que essa conversa fomenta? Ela fomenta o processo do pecado. Então, o que a serpente faz? A serpente lançou dúvida. Queridos, cuidado com alguém que está conversando com você e lança dúvidas sobre a palavra de Deus. Ah, mas não é bem assim não. Ah, não, mas a Bíblia não é bem assim. Ah, mas não é isso que Deus quer dizer. Ah, mas eu não entendo desse jeito, né? Ele pode até não entender, mas se você tem um conhecimento que a palavra de Deus está dizendo aquilo, nós temos que crer. Então, a serpente lançou dúvida. Ela diz, olha, você não vai morrer. Porque a palavra de Deus diz que quem comesse daquela fruta morreria. E a serpente sabia que eles não iam morrer fisicamente, mas eles iam morrer espiritualmente, porque ela iria gerar pecado. E aí, Eva então entende, olha, nós não vamos morrer, nós vamos ser como Deus. Tive conversando com a serpente, olha, ela me disse, nós vamos ser como Deus, meu marido. E aí o casal toma a decisão juntos depois, né? Então, a serpente, ela aconselhou a mulher. Queridos, cuidado com quem você conversa. E mais cuidado ainda com quem você tem se aconselhado. A mulher se aconselhou com a serpente. Sabe o que ela poderia fazer? Ela poderia ter conversado com Deus. Porque Deus iria estar com eles naquele dia. Na virada do dia, Deus estaria com eles. Diz o texto que todos os dias, na virada do dia, Deus ia conversar com eles. Ela poderia, né, Adão poderia ter dito, olha, não vamos tomar uma decisão agora, vamos esperar ver o que o nosso Criador tem a dizer de tudo isso, porque ele disse que nós morreríamos, agora veio a serpente e disse que a gente não que a gente não morreria, que a gente seria como ele. Será que isso é verdade? Será que isso procede? Eles poderiam ter feito isso, mas não fizeram. Eles escolheram o quê? Tomar uma decisão imediata. Então, queridos, tome cuidado com quem tem te aconselhado. Minha irmã, meu irmão, toma cuidado quem tem ajudado você a tomar as decisões. Elas podem te levar ao fundo do poço. Mas diz o texto que Adão e Eva fazem algo mais para consumar o pecado. Eles tomam a decisão. Tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. No finalzinho de Gênesis 3. Aqui no versículo 6. Interessante isso, né? Os dois pegaram e os dois comeram. Isso gerou a consumação do pecado. O pecado começou com o olhar gerou um sentimento, gerou uma cobiça. Ela começa a conversar então com a pessoa errada, tira, vamos dizer assim, conselhos errados. E aí ela completa, vamos dizer assim, a sua obra, né? Adão e Eva completam a sua obra. O que eles fazem? Eles comem, né? Então o ato do pecado é concretizado de forma consciente e voluntária. Ah, mas a serpente enganou. Sim, enganou. Mas Adão e Eva já tinham experiência com Deus mais do que suficiente para dizer, olha, nós vamos esperar. Primeiro estava errado de conversar com a serpente, porque era Deus que conversava com eles e não a serpente. O outro erro era dar ouvido a ela e não comunicar a Deus. Queridos, muitas vezes nós tomamos decisões erradas porque nós não perguntamos às pessoas que têm condições de nos aconselhar. Muitas vezes nós aconselhamos com qualquer um que está à nossa frente. De repente, nós estamos conversando e alguém chega com um conselho que à primeira vista parece ótimo. Queridos, está cheio de gente dando conselhos para a vida dos outros. Mas e a vida deles, como está? Será que esses conselhos têm servido para a sua vida? Será que esses conselhos servem para a sua casa, servem para a sua família? Porque às vezes o conselho só serve para os outros, né? Então o caminho do pecado, ele não é externo a nós. O caminho do pecado está no nosso interior. Então o teu pecado, queridos, está no teu interior. Ele é gerado no teu interior. Ele passa pelo olhar, passa pelo pensamento, principalmente por palavras que geram atos, né? Muitas vezes nós vemos aquilo que é errado e começamos a falar daquilo que é errado, e quando nós vemos, nós estamos fazendo coisas erradas também, ou aquelas coisas erradas. Eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante.
Quando conhecemos este caminho traçado pelo pecado, nós podemos evitar e parar esse processo do pecado. Porque eu trouxe esses 4 passos aqui do pecado, para que nós tenhamos consciência dele e em algum momento a gente possa dizer, opa, antes do pecado acontecer, antes do pecado ser consumado, antes dele virar um ato do qual nós podemos nos arrepender pelo resto da vida, nós podemos parar. Porque em algum momento o Espírito Santo vai incomodar na nossa vida e vai dizer, está errado, não é assim, cuidado, né? Porque Tiago 1,15 diz que ele vai falar sobre o pecado, né? Ele diz, o pecado uma vez consumado gera morte. O pecado sempre gera morte, queridos. Ele mata a nossa comunhão com Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz que Deus não habita onde habita o pecado. Que a mão de Deus não está encolhida para atender a nossa oração, que o ouvido de Deus não está fechado para ouvir o nosso clamor, o nosso pedido. Porém, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A pior morte, queridos, não é aquela que nos leva ao túmulo. A pior morte é aquela que nos separa de Deus, nos separa da criação, nos tira do céu e nos coloca no inferno. Então a serpente, ela mentiu quando disse que Eva não morreria. Na verdade, ela tem mentido até hoje. Satanás tem mentido até hoje. Ele é conhecido como enganador, como o pai da mentira, né? Ele tem enganado muitas pessoas, fazendo-as pensar que o pecado não gera morte. O inimigo tem dito para nós, olha, o pecado não mata. Você não vai morrer. Queridos, nós podemos não morrer fisicamente, mas nós estamos morrendo, ou morremos espiritualmente. Mas eu quero dizer agora que existe uma saída para o pecado, que é o caminho do perdão. O perdão é a saída imediata do pecado. Lógico, existem consequências. Eu costumo dizer que Deus perdoa o pecado, mas existe a consequência que nós respondemos por ela. Por exemplo, alguém que tira a vida de alguém e se arrepende depois. Deus vai restituir a vida que foi tirada? Não. Nós vamos ter que pagar por ela, né? Provavelmente vão responder processo e com muita certeza, né? Na maioria das vezes, há necessidade da prisão para que aquele crime possa ser pago, né, dentro do nosso meio. Mas a culpa, vamos dizer assim, a consequência que gera a morte espiritual foi retirada. Mas a consequência, ela continua, né? Romanos 3, 22 e 23, um texto muito, muito bonito. Eu quero ler e você acompanha aí na tua Bíblia. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Como eu disse no início, todo caminho tem 2 vias, ida e volta. De repente você pode dizer, mas o meu pecado já me levou longe demais, eu não tem mais volta. Pode não ter volta em relação a alguma situação, alguma atitude que nós tomamos que possa ter gerado alguma consequência nesse mundo terreno. Mas no mundo espiritual tem volta sim, queridos, queridas. Então, assim como o caminho para o pecado tem uma direção, também tem uma saída. E eu quero dizer para você que a mesma sequência que nós seguimos até consumar o pecado, nós também temos esse mesmo caminho para agora consumar o perdão, para apagar o pecado, tirar o pecado e trazer o perdão a nós. Lembra que eu disse que o primeiro passo para gerar o pecado é o olhar? De todos os nossos sentidos, né, dos 5 sentidos que nós temos no nosso corpo, o olhar é o que mais nos leva a pecar. Então, o olhar para Deus. Agora não é olhar para aquilo que é pecado, mas é olhar para Deus. O olhar para Deus também nos retira de qualquer lamaçal de pecado. De qualquer lugar que nós estivermos, de qualquer situação, o olhar para Deus muda a nossa vida, muda a direção. O texto que nós lemos em Romanos 3, 22, ele começa dizendo, agora, porém, libertados do pecado.
Como que eu me liberto do pecado? Olhando para Deus. Então, quando olhamos para Deus, nós estamos buscando o quê? Sua presença. Nós estamos virando as costas para o pecado, nós estamos virando as costas para o mundo e nos voltando para Deus. Aquilo que Adão e Eva deveriam ter feito no passado. Serpente, você está falando coisas que nós não conhecemos. Nós vamos consultar o nosso Criador. Então, quando nós consultamos o nosso Deus, quando nós olhamos para Deus, nós recebemos sua libertação através da verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, somente a verdade liberta. Somente aquilo que é puro, vindo de Deus, liberta. O texto lá de Tiago 1,15, a partir do fala sobre a origem do pecado, ou a origem do mal. E a partir do versículo 16, ele fala sobre a origem do bem. Ele diz que todo bem procede do alto, do Pai das luzes, em quem não há engano. Leia depois esse texto também, aí na sua casa, com bastante atenção, e veja o quão profundo Tiago fala sobre a vinda do bem sobre a nossa vida, né? Seguindo nessa mesma sequência, né, em relação ao caminho agora de volta para Deus, o caminho para o perdão, nós passamos pelo olhar para Deus e depois esse olhar para Deus, ele gera algo interessante. Lembra que lá no pecado o olhar gerou um sentimento de cobiça? Agora o olhar para Deus, ele gera, sabe o que, queridos? Um sentimento de estar perto de Deus. Sentir a presença de Deus. Continuando no texto lá de Romanos 3,22, diz: transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Então, sentir a presença de Deus nos transforma em servos de Deus, não mais servo do pecado, ou escravo do pecado, agora nós somos servos de Deus, discípulos de Jesus, livres para adorar. Então, a presença de Deus nos concede o quê? O fruto da santificação. Lá atrás, aquele olhar gerou o quê? Condenação. Quando eu olho para as coisas mundanas, coisas que são pecaminosas, quando eu dou atenção a elas, me leva ao pecado. Mas agora, sentir a presença de Deus me leva à santificação. A santidade que nos leva à perfeição cristã, conforme Paulo nos alerta tanto em suas cartas, né? Então, Deus nos concede o fruto da santificação que supera o fruto proibido ou o fruto do pecado, nos transformando de pecadores em discípulos de Jesus, servos de Deus. Queridos, o olhar para Deus nos leva a sentir a presença de Deus, que nos leva a falar com Deus, falar da palavra de Deus. Lembra que lá no passado, no texto que nós lemos, Eva conversou com a serpente. A serpente é o símbolo, Satanás estava revestida de serpente ali. Agora aqui nós estamos falando a palavra de Deus, nós estamos citando a palavra de Deus. Jesus, quando ele vai lá para o deserto, se consagrar para o seu ministério, né? Depois do seu batismo, lá em Mateus 4, o que ele diz? O que acontece, perdão? Ele é tentado por Satanás 3 vezes. E o que acontece? Como que Jesus repele a presença de Satanás ali? Citando a palavra de Deus nas 3 ocasiões. Queridos, a palavra de Deus, ela é um antídoto contra as coisas do maligno. Satanás, ele não consegue ouvir a palavra de Deus, porque ele sabe que essa palavra condena. Essa palavra está correta. Então, Romanos 3,22, na parte final, ele diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, essa afirmação aqui, ela nos leva a refletir. No que nós temos falado, com quem nós temos falado, né? Eva falou com a serpente, mas ela poderia também ter falado com Deus, né? Antes de tomar uma decisão, Deus visitava eles todos os dias. Queridos, hoje eu quero dizer que mais do que Deus nos visitar todos os dias, Ele está conosco
todo instante. Jesus, ele prometeu para nós que ele nos daria o Consolador. Ele nos daria o quê? O Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo é para que ele, Jesus Cristo, estivesse conosco todo o tempo, intercedendo por nós. Então a palavra de Deus, ela é a verdade que liberta e nos alerta sobre a seriedade do pecado. Mais do que alertar sobre a seriedade do pecado, é alertar sobre o quão perigoso pode ser o caminho que nós estamos começando a traçar, nós estamos começando a meditar no nosso coração e de repente nós estamos tendo apego a esse caminho que nós estamos planejando no nosso coração. Então, de repente, tem algo gerando cobiça na nossa mente e o Espírito Santo vai dizer, olha, está errado. Não é isso que eu quero para você. E aí, o último passo desse caminho que nos leva ao perdão é o fazer. Lembra que lá Adão e Eva tomou do fruto e comeram? Agora aqui o fazer a vontade de Deus. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós não temos tempo para dar continuidade a qualquer plano satânico da nossa vida. Qualquer planejamento que nos leva ao pecado, ele morre quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Lá no final de Romanos 3:23 diz, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O início do versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Porém, fazer a vontade de Deus apaga isso e nos dá o quê? O dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra maravilhosa, queridos. Que promessa magnífica para nós. Então, a vontade de Deus é que possamos obedecer e não desobedecer. Eu sempre gosto de citar, né, um hino que nós cantamos em nosso hinário. O fiel obedece ao que Cristo ordenar. Fazer a vontade de Deus. Sabe por que houve pecado? Alguns dizem, porque eles comeram uma maçã. Não, queridos, não é o fruto em si que eles comeram. Foi a desobediência de comer de um fruto que Deus disse para não comer. Queridos, de repente tem coisa que Deus está dizendo para você não tocar, não fazer, não querer para você, e de repente você está querendo fazer, você está querendo tocar, você está querendo ter para você. O Senhor diz, olha, faça a minha vontade, não faça a tua vontade. Adão e Eva pecaram porque eles tinham liberdade para fazer o que Deus ordenasse, mas eles também tinham a liberdade para fazer aquilo que eles queriam. E eles escolheram o quê? Fazer aquilo que eles queriam naquele instante. Isso vale para mim e para você, queridos, queridas. Isso vale para nós. Isso vale para nós. Nós podemos escolher o que nós vamos fazer. Fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa vontade. A nossa vontade vai levar em morte, vai levar em pecado, né? Então, da mesma forma que nós vamos em direção ao pecado, nós também podemos sair dele com a ajuda do Senhor. A mesma caminhada que nos leva a pecar também nos leva para perto de Deus. O mesmo caminho que nos leva para longe de Deus nos traz para perto dele. É o mesmo caminho, queridos. Embora o fim do pecado seja a morte, Jesus morreu para nos dar vida e nos livrar de toda a condenação. Eu quero dizer para você que o perdão dos nossos pecados só é possível porque Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. E aonde havia morte, Jesus trouxe vida. Onde havia condenação, Jesus trouxe salvação. Aonde havia separação de Deus, o sacrifício de Jesus ali na cruz trouxe novamente a união. Quando nós confessamos nossos pecados a Deus em nome de Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra de Deus diz que quando Deus perdoa, Ele esquece. Então aquilo que nós confessamos com sinceridade no nosso coração, quando nós meditamos, nós entendemos que está errado e arrependidos, nós confessamos ao Pai, Ele perdoa em nome de Jesus. Queridos, mas precisa haver arrependimento. Sem arrependimento também não há perdão. Porque de repente você pede perdão agora e daqui 5 minutos você já quer fazer novamente. Ou você pede perdão agora e sabe que daqui um pouquinho você vai voltar a fazer aquilo, né? Então, o que essa palavra nessa noite quer dizer para nós é para que nós possamos sair do caminho do pecado.
Eu quero terminar essa mensagem dizendo que o caminho do pecado tem um triste fim, muito triste, que é a morte. Mas existe uma saída, existe uma boa nova. Sabe o que significa a palavra evangelho? Ela significa boas novas. Sabe por que existe o evangelho? Porque Jesus veio viver aqui no nosso meio, dar a sua vida por nós. Essa é a boa notícia. Então, essa boa saída que Deus tem para nós, essa boa mensagem é que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Existe vida que Jesus tem para nós, vida abundante para cada um de nós. Através do sangue de Jesus nós somos libertos de todo o mal e renovados para uma nova vida na presença do Senhor. Através do sangue de Jesus derramado ali na cruz, nós temos livre acesso ao trono de graça do Pai. Queridos, com o pecado nós não chegaremos na presença do Pai. Eu quero dizer para você, como eu disse no início, que o pior vírus não é o pecado. Perdão, o pior vírus não é o Covid, é o pecado. Eu disse lá no início que nós estamos passando por algumas crises, e uma delas tem sido esse Covid, que tem atacado toda a nossa humanidade. Mas existe um vírus muito mais poderoso do que esse, porque o Covid-19 pode matar o nosso corpo, mas ele não pode matar a nossa alma se nós não permitirmos. Mas o pecado pode matar o corpo e a alma, pode matar o espírito. E existe uma saída, existe uma vacina que se chama perdão. O mundo todo clama por uma vacina para o Covid-19, mas Deus já providenciou uma vacina para o pecado, para um vírus muito pior do que o pecado. Eu quero dizer para você, vou fazer duas perguntas agora, melhor dizendo. Você tem dificuldade de experimentar o perdão? Você tem dificuldade de perdoar alguém que te feriu, que te magoou? Você tem dificuldade em pedir perdão quando você erra, quando você ofende alguém? Eu quero orar nesse momento. E se essa palavra te tocou de alguma maneira, você percebe que você precisa fazer uma conversão. O que é conversão? É mudança de caminho, mudança de direção, melhor dizendo. Você está indo por um caminho, você percebe que está errado, você volta. E aí você vai para a direção correta. Então, eu gostaria de orar nesse momento. E se você em algum momento foi tocado e você percebe que você precisa olhar mais para Deus, que você precisa sentir mais a presença de Deus, que você precisa falar mais da palavra de Deus, você precisa conhecer mais da palavra de Deus e que você precisa fazer mais a vontade de Deus para que você consiga perdoar mais, ser mais pronto a perdoar, ser mais pronto a pedir perdão quando reconhece o erro, não tentar justificar, porque um grande problema nosso, queridos, é tentar justificar o erro. E eu falo isso com experiência própria. Eu tinha muita dificuldade com o perdão, em pedir perdão. Mas eu creio que o Senhor está tratando e mudando a minha mente em relação a isso. Porque eu creio que o perdão é algo maravilhoso que nós temos que experimentar. Todos nós precisamos experimentar o perdão. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos pedir perdão a Deus. Mas também precisamos pedir perdão ao nosso próximo, né? Então, o que Jesus nos ensina lá na oração do Pai Nosso, que nós possamos ser perdoados assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, da mesma medida que nós perdoamos o nosso próximo, nós somos perdoados por Deus. Olha o quão importante é o perdão. O quão importante, quão presente e atual é essa palavra de hoje para nós. Então, se você tem alguma dificuldade em relação a pedir perdão, a conceder perdão, coloque diante do Senhor agora, eu quero orar por você. Se você está num caminho que é o caminho do pecado, o caminho que distancia de Deus, você tem planejado esse pecado na sua mente, esse pecado já gerou cobiça, essa cobiça está te consumindo para que você possa terminar e concluir o pecado, eu convido você a colocar diante do Senhor e permitir que Ele mude o seu pensamento, que Ele mude a sua vida, que Ele tenha uma outra direção nesse caminho que você está
está caminhando. Vamos orar. Pai, nós colocamos diante de Ti nossa vida, nosso coração, nossa mente, com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos e aquilo que tem incomodado a nossa mente nesta hora, nós colocamos diante do Senhor. Pai querido, aquilo que nós temos desejos que são, que não agradam ao Senhor, Pai querido, nós te pedimos perdão e pedimos também que nos dê força para não voltar a cair neles. Não queremos voltar a pecar. Não queremos, Pai querido, ter desejo pelo pecado, por aquilo que é pecaminoso. Sabemos que o pecado é bom, por isso nos atrai tanto. Mas, Pai, ajuda-nos a não ter prazer no pecado. A não ver mais aquilo que é pecado na nossa vida, que está perto de nós, como algo tão prazeroso ao ponto da gente planejar, cobiçar e gerar um sentimento forte em nós, do qual nós não consigamos mais desvencilhar dele e acabamos caindo na cilada de Satanás. Ajuda-nos a caminhar por esse caminho estreito que o Teu Filho Jesus tem para nós. O caminho do perdão, mas o caminho da presença, da comunhão com o Senhor. Ajuda-nos, Pai querido, a pedir perdão ao nosso próximo e a Ti. Senhor amado, se há alguém entre nós que tenha o seu coração endurecido para pedir perdão, que o Senhor nos ajude a quebrar esse coração duro, Pai. Esse coração de pedra, que ele possa ser transformado por um coração de carne, que é capaz de amar, que é capaz de sentir a presença de Deus, que é capaz de ser sensível ao Teu querer e ao mover do Teu Espírito Santo. Pai querido, se há alguém entre nós que tem dificuldade em conceder perdão, a perdoar aqueles que lhe ofenderam, Pai, eu te peço, Senhor amado, ajuda também a quebrar esse coração duro, endurecido, cauterizado, Pai querido, pela dor, para que ele consiga perdoar, para que essa pessoa consiga, meu Pai, conceder o perdão e assim tirar esse fardo de dor do seu coração, Pai, fazer com que a mágoa saia do seu coração e ela possa estar livre para ouvir a Tua voz, falar contigo, sentir a Tua presença e fazer a Tua vontade, porque este é o caminho do perdão. Senhor amado, se alguém entre nós que ainda não aceitou Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que o Senhor possa agora estar ministrando o Teu Espírito Santo nestas vidas e elas recebam, Pai querido, não apenas a cura para os problemas físicos, mas também para as enfermidades da alma e a enfermidade do espírito, que é o pecado. Senhor amado, cura a nossa alma, cura nosso corpo, mas principalmente sara o nosso espírito. Retira, Pai querido, toda a dor, toda a mágoa do nosso coração. Nos deixa livres para adorar e fazer a Tua vontade. Senhor amado, que o Teu perdão, que a Tua graça possa estar presente em nossa vida a cada instante. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Nós chegamos ao final de mais um culto e eu quero agradecer a todos, mais uma vez quero agradecer as crianças que têm assistido, Essa semana nós tivemos o aniversário da Sofia Moraes, que já não está morando conosco, está longe de Chapadão do Céu, mas continua assistindo o nosso culto juntamente com seu pai, com sua mãe. Um abraço, Sofia. Um abraço, Stefan, também, que nessa semana sofreu um acidente doméstico, teve um corte no rosto, mas confiamos que o Senhor já está tratando tudo isso, já está restaurando a sua vida. Stefan, que Deus abençoe você. Você é querido do vovô, da vovó, de todo mundo aqui. Nós, apesar da distância, continuamos te amando do mesmo jeito. Queridos, queridas, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe todas as crianças que fazem parte da nossa vida, da nossa igreja, da nossa família e também de todas as crianças que fazem parte da sua família e você que nos assiste, que participa desse culto online. Que Deus possa ser com cada um de vocês, em nome de Jesus.